Alô, nação, estamos chegando, estamos chegando. Cadê a tela? Cadê a tela? Deixa eu botar meu amigo. Nerinaldo tá aí, ó, vibrando. Como é que é, Nerinaldo? A musiquinha. Na regata, ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção O no coração. coração. É isso aí, galera. Tem que vibrar mesmo, porque foi um ano vencedor, 2020, apesar de toda essa confusão que o mundo tá passando. 2020 pro Flamengo, ele não foi ruim. Tá sendo ruim aqui o Campeonato Brasileiro, tivemos eliminações, mas porém, títulos, né? Tivemos títulos. Qual time da série A tem mais título que o Flamengo esse ano de 2020? Primeiramente, salve, salve, nação rubro-negra. Salve. Bom Se dia, inscreva boa no tarde, nosso boa canal, noite. né? Clique no sininho, compartilhe com algum amigo, né? Chame para nos ajudar a fazer esse programa para vocês. Agora, Israel, respondendo o que você perguntou, mesmo com altos e baixos, né? Foi um ano turbulento para tudo, né? Pra Foi um ano turbulento para governo, para saúde, economia. para os países, para o futebol. Então, assim, e para o Flamengo também, né? A gente achava que seria um ano continuidade do que foi 2019, um ano maravilhoso que foi 2019. Completamente fora dos planejamentos, né? Foi um ano totalmente fora do que nós imaginávamos e foi um ano de altos e baixos. O Flamengo começou muito bem, né? Começamos o ano com 3 títulos, né? Então acho que é o time que parece que conquistou mais títulos em 2020, mesmo com a pandemia. O Flamengo ganhou a Supercopa, né? O Campeonato Carioca E a Recopa. E a Recopa. Né? Então, sim, o Flamengo tem 3 títulos, né? Tivemos 2 amargas eliminações, né, da Copa do Brasil e da Libertadores. Estamos em terceiro no Campeonato Brasileiro, com a mesma pontuação do segundo colocado, né, que é o Atlético Mineiro. E Sim. lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. Ah. Então, assim, está sendo um ano de altos e baixos, né? É um ano de altos e baixos, mas temos o que comemorar também, né? Temos nossos títulos, temos o nosso time praticamente mantido, né? Tem sim, realmente, saíram algumas peças chaves do que foi aquele time de 2019, mas vida que segue, né? E vamos falar um pouco de Flamengo, vamos conversar de Flamengo, vamos falar. Eu acho isso. Como foi esse sobe e desce? Como é que é? Porque, assim, eu acho que foi um ano completamente fora do planejamento do Flamengo. O Flamengo planejou uma coisa, eu acredito que também aconteceu com os outros times, planejou uma coisa e a pandemia veio e desmonorou tudo. Por quê? Vamos lá, início do ano, o Flamengo renovou com o Jorge Jesus, né? E um mês depois ele pulou fora do barco, né? Então aí já começou a desandar o planejamento, porque até então o grupo estava fechado com o Mister, né, falando que ia buscar o campeão mundial, né, o título mundial, porque foi o que faltou assim, a coroar aquele ano de 2019, foi o mundial. Chegamos bem, chegamos a disputar, perdemos aquele golzinho 1-0 para o Liverpool. Mas chegamos e aí o grupo estava fechado com esse propósito de buscar. Jorge Jesus renova e para surpresa de todo mundo, vem o Mister lá e vaza para o Benfica. Então aí já começou a desandar o negócio. E aí veio a Covid, com a Covid veio os desfalques, né? O Flamengo acho que foi a primeira equipe que realmente contaminou sim, todo mundo. E o povo vem se falando que o Flamengo tinha um protocolo, não sei o quê. Tinha. O Flamengo, os atletas tiveram. E isso fica uma sequela, né? Assim, não vamos dizer. O rendimento não é o mesmo para o atleta depois que você pegou um Covid, né? Você vê isso no campo. E vários outros fatores que dão uma desandada, né? Na minha opinião, as escolhas erradas de contratações, por exemplo, que não se acertou, o Léo Pereira não se acertou no Flamengo, Gustavo Henrique não se acertou no Flamengo, né? Aí depois que foi embora o Jorge Jesus, o Marinho sequer renovou com o Flamengo, foi embora também, né? Já ficamos um déficit ali na zaga. Aí foi o Rafinha, foi embora também, né? Tudo isso aí foi dando uma coisa. Mas o Flamengo tinha se preparado com contratações. Vamos lá, Léo Pereira, Gustavo Henrique, já falei que não deram certo. Aí veio o
O Michael, que era uma grande esperança para dar certo. O Michael não desenvolveu o futebol que jogou no Goiás. Pedro Rocha foi só prejuízo para o Flamengo, né? Um atacante que mal jogou, com lesão, fez um único gol. Né? Só deu prejuízo para o Flamengo assim, a contratação do Pedro Rocha. Aí assim, vamos ver pontuados que deram certo. Pedro, né? O nosso centroavante, o cara, um matador, né? Para mim, a minha teve um ano até melhor do que o Gabigol, mas aí teve as contusões do Gabigol, todo esse cenário apocalíptico dentro do Flamengo de contusões. O departamento médico não funcionou como funcionou em 2019, né? Então tivemos aí várias probleminhas que tirou o Flamengo daquele planejamento que era que nós estávamos todo mundo esperando. Aí veio o dinheiro também, que perdeu dinheiro sem o público nos estados. Deu uma complicada, eu acho que eu dei uma resumida completa, se tiver mais que completar alguma coisa. Nós tivemos, assim, um pouco do meu resumo aqui, né? Tivemos algumas renovações de contrato, né? Do René, o Bruno Henrique, o Ilharão, Diego, Pedro, né? O Pedro e o Diego Alves também, né? Que renovaram. As saídas de Rondinei, Rodolfo, Renier, Pablo Mari, Berril e Rafinha, né? Que é daquele time do ano passado. Então essas foram as saídas. E as entradas foram as que tu falou. Aí entrando nos treinadores, teve o Jorge Jesus, né? Que começou jogando muito bem. E na saída dele, o Maurício Souza pegou o time ali um pedacinho, né? Até encontrar o time ideal com Domenech Torrent, né? Domenech Torrent teve um trabalho, não foi o que esperávamos, né? O cara teve sim, tá começando uma carreira de treinador, pode ser um futuro bom treinador, não tenho dúvida disso, mas no Flamengo ele deixou a desejar. Aí veio com a pandemia, né? Teve alguns problemas, aí onde entrou o Jorge Guerreiro e o Jorge Gris, né? Que substituíram e fizeram bons trabalhos quando substituíram o Domenech, né? Mas com o trabalho não estava tão legal, foi demitido e o Domenech saiu com toda a sua comissão e tem um problema de rescisão, com uma rescisão muito alta. E estamos aí com o Rogério Ceni, onde para mim o Rogério Ceni ainda está com o mesmo trabalho de Domenech. Eu não consigo ver muita diferença do Domenech, né? Agora o Domenech para mim, ele teve o problema dele é que quando ele inventava de perder, ele perdia muito feio, era de 4-0, era de 5-0, 5-4-1, 3-2, 3-0. Então assim. E o time apático em campo, né? Uma coisa é perder de 1-0, 2-1, o time lutando, mas perder de 5-0, 5-0 de novo, 3-0, não é. Isso não é o que um time que investiu muito, igual o Flamengo, espera. Né? Então, assim, o Rogério vem de 2 eliminações, né? E o time tá ali ainda tentando engrenar, buscando a primeira colocação. O Flamengo tem toda a condição para isso. Mas somos o 3º colocado do Campeonato Brasileiro, né? Temos chance de ser campeões? Temos, reais chances, né? Mas eu acho que um time que ainda perdeu um ponto para times da zona de rebaixamento, por exemplo, o Flamengo perdeu pontos para o Atlético Goianiense, o Flamengo perdeu pontos para o Ceará, o Flamengo perdeu pontos para o Goiás. Então, assim, time que quer ser campeão, pode empatar, perder, pode, não tem problema nenhum, mas só que o problema é você perder pontos para todos os times que estão na zona de rebaixamento. Empatou ali o último jogo 0-0 com Fortaleza, né? Pois é. Aí o Ceni faz aquela declaração polêmica lá. Aquela declaração que o Ceni deu, elogiando o time do Fortaleza, que foi um time que ele trabalhou, ali para mim, eu lendo de alguns blogueiros, de alguns perfis, eu concordo, é que aquela declaração do Ceni, para mim, tá ao mesmo nível do Abel Braga. É o mesmo nível do Abel Braga. Mesma coisinha. Onde ele perde ou empata um jogo e valoriza o outro time, dizendo que tá tudo certo. Eu acho que não é assim, certo? Eu acho que
Inclusive foi falado assim, que o Rogério Ceni ele dava alguns gritos com o time do Fortaleza, né? Aham. E esse gritos tem que ser dado com o time do Flamengo também. Cadê, né? Por que, que ele não briga, não xinga os jogadores do Flamengo? Ele tem que fazer isso também, ele tem que cobrar também. É verdade. É isso aí, né, Né? Leonardo? São muita coisa que aconteceu. Eu estava lembrando aqui também, e um outro fator que vai nos prejudicar bastante também, pensando em 2021, é a questão das datas FIFA, seleção brasileira, seleção uruguaia, seleção chilena, né? Esquecemos de mencionar aí o nosso lateral, que eu acho que foi uma boa contratação do Isla, né? Apesar de ele já ter uma idade assim avançada, mas os jogos que ele tem jogado, a maioria dos jogos que ele jogou bem, né? Aqui a Polar teve um jogo que ele não foi 100%, mas na maioria dos jogos ele jogou bem. E aí, então, assim, nós temos muito, nosso elenco, nós temos muitos jogadores de seleção. Então, assim, pro ano que vem, com as datas FIFA que tem, os campeonatos que a FIFA vai estar organizando, né? Vai dar uma complicada ainda mais. Se eu não me engano, o Arrascaeta, cara, o Arrascaeta, que é um jogador certo da seleção do Uruguai. Se ele tiver 100%, E, sem contusão, é um jogador certo. Por exemplo, o Everton, a gente não tem certeza se o Everton Ribeiro vai estar 100% para ser convocado, né? Ele já deu uma baixa, depois que foi para a seleção brasileira, não voltou o mesmo Everton Ribeiro que foi, né? Não sei se está pesando, verdade. não sei se está pesando ali a parte física, muito jogo, muito cansado, né? Não sei se está pegando, mas o fato é, o Arrascaeta é o principal jogador que é carta certa para o Uruguai o ano que O time vem, do Uruguai. né? Então, assim, esse detalhe, o Flamengo sem essa questão financeira do público, né? Não está pensando em contratação, né? Está indo no mercado, está de olho no mercado, mas está de olho naqueles mercados que o jogador venha de graça, né? Para ter só o salário para pagar, não vai estar comprando, né? Ou pagando por empréstimo. Então, assim, eu acho que não vai vir muito reforço, né? Precisamos reforçar, mas também temos que citar os jogadores da base, que tivemos também. O Flamengo tem isso, né? Revelar jogadores, grandes jogadores. Inclusive a base, já tem alguns jogadores da base que estão com contrato, com as suas multas rescisórias lá em cima, porque se é um escape, né? Para poder manter as contas do Flamengo em dia, a folha do Flamengo é muito alta. E aí nós temos que pontuar aí os destaques da base. Me ajuda a lembrar, Mateuzinho, muito bem, Ramon, muito bem, Natan, o goleiro, Natan, o Hugo, Natan. né? O João Gomes, o volante, é, 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 o Pepe ou é Pepe, né? O Pepe, né? Pepe. Então, assim, Pepe, o Natan. outra questão também, o Rogério Ceni demorando muito a utilizar ali a base. O René, cara, o René, ele que é o lateral esquerdo, né, que tá mais tempo no time, ele não tá bem, cara. Aí o cara me deixa o Ramon, o cara que tá destaque na base, o cara é líder de assistência na base do Flamengo, né? Tá com o pé afiado nos cruzamentos. E o Rogério Ceni não dá essa oportunidade, cara. Tinha que dar essa Eu acho que o oportunidade. Rogério Ceni ele tem que olhar um pouco para a base. O Flamengo tem uma base forte, né? E ele tem que promover esses jogadores. Esse jogador vai com um jogador desse explode e faz sucesso, como o Paquetá, como o próprio Renier, o Vinícius Júnior, Vinícius né? Júnior. Que são todos jogadores da base aí que subiram e que fizeram bem. Se a gente for lembrar daquele jogo contra o Palmeiras, que o Flamengo estava com nove desfalques, onde a base toda o time foi praticamente a base, acho que só tinha o Arrascaeta e o Arão, se não me engano, como do time titular. Os Aham. caras jogaram super bem no jogo lá em São Paulo. Então, assim, Tinha o Gerson que liderou a galera ali. o Gerson, né? Então, assim, pois é, o Gerson. Então, assim, eu acho que o Rogério Ceni tem que olhar para a base do Flamengo, certo? Para preencher e crescer esses jogadores, que é importante para o andamento dos campeonatos, né? Exato. O campeonato brasileiro vai terminar em fevereiro, então, assim, acho que não vai atrapalhar tanto, né? 3 dias Mas depois que começa o Carioca. pois é, mas logo, logo acho que não vai demorar tanto para recomeçar o campeonato, até porque o ano tem que andar, né? Esse ano 2020 foi atrapalhado, Uhum. então ele vai meio que quase que chocar já com 2021. Então, assim,
a base está aí para ajudar a preencher essas vagas que possivelmente as seleções vão causar no Flamengo. Exato. E aí, pontuando aí também, eu acho que assim, as falhas, né? Vamos dizer assim também, porque assim, o Flamengo, quando estava na maratona, o Flamengo estava lá. O Flamengo em 2019 foi o time que mais jogou. Já chegou, já começou 2020, já vindo aquele cansado, aquele meio de ressaca, demorou um pouco para engrenar. Aí fomos campeão do Campeonato Carioca, mas não jogando bem, né? Fomos tipo assim que. Sim. Foi orçando aqui barranco, mas fomos campeões. O final foi meio capenga. O início do Campeonato Carioca foi a base. Foi a base, exatamente. Foi a base. E aí, essa sequência de jogos, aí veio Libertadores, Copa do Brasil, veio as finais da Supercopa, aí Recopa, né? Cansou o elenco, cara. Cansou o elenco. E aí nós dizíamos, tinha aquela desculpa, pô, o Flamengo nós jogou na segunda, jogou terça, jogou na quarta, né? Aquela maratona de jogos. Reclamava que não tinha tempo para treinar. Beleza, passou tudo isso aí, fomos eliminados as coisas. Aí nós já vimos com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni já tem umas 2 semanas treinando o Flamengo e o Flamengo não rende. É aquele cara, ou seja, pô, você tem uma Ferrari na mão e o cara não sabe dirigir. Não sabe. Com o Jorge Jesus, o Flamengo, ó, era Arrascaeta e Bruno Henrique de um lado, do outro lado já era Everton Ribeiro e Gabigol fazendo aqueles facões pra dentro, né? Os 4 destruindo, não tinha posição os 4 ali. Hoje você não vê isso, o Everton Ribeiro fica isolado lá do outro lado, precisa de uma passagem do Isa ali pra conversar. Arrascaeta do mesmo jeito que o Bruno Henrique aqui, quando dá certo é com Arrascaeta e Bruno Henrique. Aquele quarteto com Everton ali jogando junto ali, não funcionou ainda. Não sei o que o Rogério está inventando, não sei o que está acontecendo, né? Antes o Gerson chegava mais, o Ilharão chegava mais, o Ilharão fez muito gol em 2019, né? Eu não sei o que está acontecendo na cabeça. É aquele negócio, o Rogério Ceni, ele não é um dominé. Um pouco melhor por conhecer os times brasileiros, por conhecer os campeonatos, né? Conhecer os jogadores. Na verdade, assim, às vezes eu não posso colocar, às vezes eu não entendo, eu não coloco muita culpa no técnico, né? Mas só que o Rogério Ceni, ele teve alguns momentos, algumas escalações esquisitas, estranhas ali, algumas substituições, mas, por exemplo, o pênalti que o menor aproveitamento Pedro perdeu, né? Pedro perdeu, o Rogério não tem culpa. Aquele gol que o Lincoln perdeu embaixo do gol, o Rogério Ceni não tem culpa. Né? A decisão de pênalti... O gol do Neneca... Pois é, o Rogério Ceni não falou, Neneca, dá um driblezinho ali no atacante, vê se dá certo. Entendeu? Assim, eu acho que ali o que está acontecendo foi uma série de erros individuais, tanto do departamento médico, quanto dos jogadores. Talvez uma soberbazinha, porque realmente... eu acho que tiveram algumas coisas diferentes que aconteceram com o tempo, por exemplo, o Jorge Jesus, que eu ouvi dizer que o Jorge Jesus, ele mexia muito, ele envolvia muito o conhecimento dele na parte médica, na parte de administração do futebol, né? Ele não era apenas o técnico, então assim, ele queria tá por dentro do que é o Flamengo, né? E ele pegou rápido isso. Eu acho também, uma coisa que eu acho que tanto o Domenech, né, e os seus assistentes e o Rogério Ceni ainda não tiveram, o que era importante era a torcida gritando eles no estádio, entendeu? Eu acho que, e cobrando o time também. Eu acho que a torcida lá no estádio, cobrando os caras, falando, apontando erros, gritando, chamando o cara de burro, elogiando o cara, né? Batendo palma quando o cara acerta, aquilo ali muda totalmente. E eu acho que o Flamengo sentiu muita falta da torcida e ocasionou esse nosso finalzinho de 2020 aí, que foi uma série de altos e baixos. É isso aí, Neraldo. A gente teve esses probleminhas, mas assim, o Flamengo, porque o time, você monta um time para ser campeão, e fomos campeões. 3 títulos esse ano. O Flamengo foi lembrado aí, teve nos holofotes do Mundial, porque concorremos com o prêmio Puskás. A Arrascaeta não levou, foi uma injustiça no meu ponto de vista, não ter levado aquele gol, né? Como o gol mais bonito da temporada. Mas assim,
Vamos fazer um apanhado. O Flamengo só depende dele, para ele melhorar, para ele ser campeão, só, sabe? Então, assim, continua a máquina está montada. O Flamengo tem que corrigir muita coisa, inclusive bola parada. Tipo assim, o Flamengo é um time que ele não passa medo no time, no adversário, quando vai bater uma falta. O Flamengo vai bater uma falta. Nem pênalti tá dando medo. 42% de aproveitamento em pênalti, cara. Então, assim, o Flamengo tem muita coisa para corrigir, né? Eu acho que desde a gestão, a política do Marcos Braz, né? Daqui um ano vai ter eleição pro presidente, para a presidência do Flamengo. Então, assim, é uma série de fatores aí que está atrapalhando, que está mexendo com os jogadores. A demissão de pessoas que trabalham ali na diretoria, ali no Flamengo, no dia a dia do Flamengo, né? Eu acho que ali também faz cabeça de jogador, o jogador percebe essas coisas, algumas coisas erradas que estão acontecendo ali dentro. Eu acho que isso tudo reflete nesse mau momento do time aí. Uma novela muito grande para renovar com o Diego Alves, né? A novela, não acho que não precisava ter tido aquela coisa. Mas assim, é o momento, né, cara? O momento realmente é difícil, porque, por exemplo, os jogadores merecem por aquilo que fizeram em 2019? Merecem. Palmas. Mas também tem que entender que o caixa do Flamengo foi prejudicado, não só do Flamengo, como das outras equipes. Né? Nós estamos vendo aí, cara, ó, Botafogo, time Série A, Vasco, grandes elencos aí passando a perrengue. Olha a situação que tá esses times aí. Né? Então, assim, os jogadores também tinham que ter essa sensibilidade. Essa sensibilidade para poder, assim, tá todo mundo equivalente aí, cara. O problema a gente ajuda aqui pra gente chegar no mesmo nível aqui e lutar. Não era botar essa picuinha, essa coisa toda. Mas é aquela coisa, acontece, né? Assim, vem uma contratação do Domenech, cara que chega e muda tudo. Aí os jogadores assim, olham pro outro assim. Aquela primeira goleada que o Flamengo sentiu, que o Flamengo teve lá na Libertadores contra o me fugiu aqui a memória. Foi o que a gente ganhou da Copa do Brasil, na Recopa, né? E tomou 5x0, os jogadores falaram. Foi independente do VAR. Os caras falaram, gente, isso aqui não vai dar certo. Os jogadores falaram, essa mudança aqui de posição, isso não vai dar certo. E não deu. Né? Aí eu acho que o grupo ali já fechou com ali, falou, vamos tirar esse cara, não é possível, vamos tirar esse cara porque não tem condições. Eu acho que aconteceu isso. Mas é isso aí, né, Reinaldo? Vamos falar de coisa boa, vamos falar aí que nós temos aí um próximo jogo do Flamengo, é só o ano que vem, porque hoje vamos... O próximo jogo do Flamengo é dia 6 de janeiro, agora já, né, contra o Fluminense, né, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, Flamengo e Ceará no dia 10 e Goiás e Flamengo, né, no dia 18. Então, assim, são essas 3 próximas partidas do Flamengo. Na teoria, não dá para levar esses 9 pontos aí. Lembrando que o Flamengo é o terceiro colocado com 49 pontos, né? O São Paulo está liderando com 56. Então, assim, temos tudo para buscar essa liderança, até porque o São Paulo também vai ter uma sequência de jogos difíceis. Né? Então, São Paulo eliminado. São Paulo foi eliminado aí Vamos ver se a ladeira vai descer. Então, assim... Tô aqui, Tô arrumando aqui na câmera aqui. Volta. Tô aí. Então, assim, ó, por exemplo, o São Paulo vai jogar contra o Bragantino, né? Lá no comando do Bragantino, isso na 28ª rodada, né? Aí depois, São Paulo e Santos, né? O jogo é no Morumbi, mas o Santos é um adversário... É um adversário difícil, é um adversário também que ele está em 8º colocado, mas é sempre um adversário difícil. Como é que o Santos está na Libertadores? Tem um menino, tem um Marinho ali que está arrebentando, né? E depois o São Paulo vai para o Paraná jogar contra o Atlético Paranaense. Então, assim, teoricamente, essas 3 próximas rodadas, o Flamengo, teoricamente, tem adversários mais tranquilos, né? Mas futebol não é assim, futebol é bola dentro da rede, lá dentro do gol. Né? A gente tá cheio de exemplos disso, que o Flamengo, às vezes, jogo que era pra gente ter goleado, a gente perdeu, empatou, ganhou nos últimos minutos, né? O próprio Racing,
ninguém daria vitória pro Racing, né? Que era um time que vinha de 5 derrotas lá no Campeonato Argentino, e deu no que deu. Então, assim, futebol é bola no gol, é bola dentro da rede, e vai dar tudo certo. É isso E o aí. Flamengo vai buscar a liderança. General, vamos puxar para o encerramento, porque o nosso vídeo já ficou longo, já está dando 25 minutos. Quero dizer para o pessoal que são inscritos no nosso canal, muito obrigado. Pedir desculpa pela também, que pra gente aí o Nerinaldo aí, papai do Miguel, às vezes nosso tempo não deu para a gente estar assim mais fielmente nos dias com o canal, mas vamos fazer todo o esforço para que em 2021 a gente possa estar mais atento aqui no nosso canal. A gente está lá no nosso Instagram também. Agradecer todo o pessoal que participou, os antes que interagiram, o pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Esperamos que vocês também gostem, mas cada vez deixem suas opiniões para a gente também melhorar no canal. E desejar um feliz 2021 para todo mundo, para que nós possamos ter um ano também vitorioso, como 2020 foi. Não foi como nós queremos, porque nós queremos os grandes títulos, né? Repetir o feito de 2019. Não foi? Temos elencos, temos time para buscar em 2021. Geraldo, meu parceiro, 2021 estamos aqui, estamos juntos. Vamos para cima, Mengão. E é isso. Eu acho que é isso também. Eu desejo um feliz 2021 a todos, com muita saúde, né? Muita coisa boa para se falar, para se comemorar. 2020 foi um ano difícil, né? Foi um ano atípico. Meus sentimentos a todo mundo, a todos que perderam um familiar, um amigo, um conhecido, né? E que essa vacina chegue logo para curar essa população, para diminuir esse número de mortes e para e para trazer alegria. O nosso futebol alegre, com aquela torcida, todo mundo gritando em campo, todo mundo vibrando. Isso vale para todas as áreas, né? Para todas as modalidades, né? Que traga a vida de volta, né? Que a gente pare de usar essa máscarazinha, pare de usar álcool gel como um artigo de obrigação, né? Sim, por cuidado, mas não por obrigação como está sendo nos dias de hoje. Então, assim, como o Israel falou, que nós vamos ajustar nossos horários para a gente fazer mais programas, que a gente tenha um calendário também certinho, né? Porque alguns torcedores, alguns seguidores nossos já estão cobrando, faz um programa assim, mas dessa forma, estão dando algumas opiniões, a gente está achando interessante isso, e eu concordo, e nós vamos trabalhar direitinho para que isso aconteça. Lembrando que a gente não é especialista, a gente é torcedor, a gente não é profissional da área da comunicação, né? A gente não é um canal de notícias assim, do Flamengo. Nós comentamos o Flamengo, comentamos as notícias, resultados, jogadores, nós comentamos o Flamengo. Nós não temos... Nós comentamos tudo que é o Flamengo, que é notícia do Flamengo, nós comentamos. Diferente de outros canais, né? A gente também agradece os outros canais, o pessoal que a gente segue, que a gente escuta, a gente aprende também. Que a gente possamos em 2021 aprender cada vez mais e aplicar aqui pra gente, se Deus quiser, bombar esse canal e aí a gente crescer junto aí com o Flamengo. Geraldo, meu parceiro, grande abraço, feliz ano novo pra você e que Deus ilumine a sua família e tamo junto, vamos pra cima, Mengão. Feliz ano novo pra você, pra tua família também, né? Saúde pra todos vocês, saúde na ação. E isso é o principal, é a base de tudo. Puxa aí, Neraldo. Me arrebata. Vá pro nesse ano de 2020. Vamos. Então, vamos finalizar. Vamos. Na regada, ele me mata, me maltrata de emoção no coração. Tchau, gente. Valeu, moçada!